próxima reunião. Mas agora, a princípio, vamos tentar fixar só nesses dois assuntos, tá bom? Sobre o Conselho Municipal de Cultura, de políticas culturais e sobre a praça, tá bom? Vamos começar? Vamos lá na Então, a definição aqui, a gente colocou isso aqui só para pessoal, nem é tanto para a gente, né, mas a população, o pessoal em geral, às vezes não sabe o que é cultura, né? Cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então é tudo, né? Tudo é cultura. Então às vezes a gente fica pensando que o departamento de cultura, né, a diretoria, a secretaria tem que ter oficina, né? Alguma coisa para a criançada aprender e tem que ter evento, né? Só que não é isso, né? A gente não pode se cair nesse nível de conhecimento, de compreensão da cultura. Então ela abrange muita coisa. Tá. Agora, a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A gente precisa desse conselho, né? Porque se não tiver esse conselho, as verbas, principalmente as federais, elas não vêm. Não tem como captar esse dinheiro. A verba não vem para a gente. Então a gente tem que dar um jeito hoje. A gente estava pensando em fazer, lógico, da forma mais democrática possível. Quanto mais gente tivesse aqui, melhor, né? A gente pega um número grande de pessoas, faz uma votação e escolhe o conselho. A minha intenção é hoje sair daqui com os nomes dos conselheiros, tá? Eu acho que a gente tem que sair com esses nomes hoje daqui, tendo o número que tiver de pessoas, porque senão, apesar de a gente não ser tão democrático assim, a gente vai andar para trás. A gente tem que ter esses nomes, nem que sejam alguma coisa, vamos dizer assim, provisória, né? Mas na próxima vez a gente consiga muito mais gente, seja uma forma mais certa de fazer, vamos dizer assim, porque a maioria pode trocar. Então, tem os conselhos, né? Formado por indicações da administração, que é só indicação da administração, não interessa, para mim não interessa, né? Só a prefeitura indicar quem vai ser os conselheiros. A maioria das prefeituras fazem assim. Por um lado, eu entendo porque é a praticidade, né, de pegar pessoas, sabe que vai estar ali na hora que precisa, e essas pessoas, só que não é democrático, fecha, né? Você não vai ter mais opinião, você não tem opinião sobre as questões culturais. Isso para a gente não interessa. Essa formada por artistas e a de administração, também para mim não interessa, né? Os notáveis, né? Eles chamam de notáveis. Só os artistas vão opinar. Também para mim não interessa. Isso aí eu acho que não é democrático. Só artista e a administração opinar também eu acho que não é democrático. Aí a terceira forma é essa que a gente está querendo fazer. Formado pela comunidade, artistas e a administração, né? A administração vai ter que estar no meio, não tem jeito, né? Tem que tomar decisão, a gente tem que estar no meio. Vocês deem graças a Deus que só tem artista agora mexendo com a cultura, né? Mas muitos municípios aí estão largados porque não são artistas, são pessoas que não entendem nada e nem querem entender. Aí então vem essa questão. Aqui também não é nada fixo. A gente colocou artistas, né? Comunidade e artistas. Mas a gente pode decidir isso agora. Fala, não, vamos fazer tudo comunidade, né? Todos os artistas, eu acho que não é legal também. Então, a gente precisava escolher entre nós aqui, nós já somos a administração, entre vocês, quem seriam esses representantes, tá? Queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do conselho. O que cabe ao conselho? Então, essa deliberação, o que ele vai fazer, a gente vai ainda fazer numa outra hora, num outro momento. A gente precisa primeiro desses nomes. Aí eu vou levar para eles. Aí eles vão fazer um regimento, né? Como se fosse um regimento do conselho. Eu vou trazer numa outra hora para vocês
e vou apresentar, ó, o que o conselho vai fazer, isso. O que vocês acham? Não, aqui, não sei o que lá. Daí a gente dá uma pinceladinha, devolve para eles, carimba lá, vai para a Câmara, perfeito, e já é. Então a gente não tem nada pronto. Isso. Quem vai. No sentido mais. Não, é assim, eu querendo saber os conselhos, por exemplo, o Conselho do Fundeb ele tem papel, fiscalizar, acompanhar para estar lá estabelecido em lei. No caso do Conselho de Cultura, o que cabe aí? Não as ações que vão ser desenvolvidas, mas acho que tem uma... Qual é a base legal da formação do Conselho de Cultura? Então, tem o lado da... a gente vai ter os projetos que vão vir. Uma das coisas que a gente vai fazer é escolher quais os projetos e o que caminho tomar, né? Para onde a gente vai e o que a gente quer fazer. Agora, a parte jurídica, o que pode, por exemplo, o presidente vai fazer do conselho, né? É isso que você quer saber? O que ele vai fazer? Eu quero saber, de um modo geral, a que serve, quais são as funções do conselho. Você vai estar participando. Se vier a fazer parte, então, você vai estar participando da escolha do que São Lourenço precisa. Os projetos, principalmente a nível federal. Eles têm um projetão para vir para cá, mas não pode vir porque não tem o conselho. O conselho tem que é responsável por gerenciar as verbas com a aplicação da cultura, por gerenciar essas verbas, é responsável por definir políticas culturais, é responsável por toda a área de cultura da cidade. Ele é deliberativo? Também o conselho. Ele é deliberativo ou ele é consultivo? Ele é consultivo. Então ele não pode falar sobre onde vai aplicar. Não, mas ele faz. O conselho é responsável pelas verbas que vem no nível federal. Tem uma conta corrente que o conselho administra, tem que prestar contas dessa verba que recebe. E o conselho também ele é responsável por levar toda a política cultural do município e fazer a apresentação e captar verbas também de outros segmentos também. Então o conselho ele é bem amplo. E agora deve existir leis para cada município determinando especificamente as funções do conselho daquele município. No caso de São Lourenço não tem. Existe uma determinação geral a nível federal que tem que ter um conselho. Existem normas gerais de funcionamento do conselho. Agora, especificamente em cada cidade deveria ter a sua legislação, coisa que a gente não tem. Não, eu estou querendo saber essas gerais. Exatamente. Qual é o fundamento, a base legal da criação do conselho? Se ele é paritário, se ele tem um número mínimo de assentos, quais são as atribuições? Existe um documento, coisa experiente. Existe um documento do governo federal que fica isso daí. Vai questionar isso, naquilo, a ideia é essa, é agitar tudo, tem que agitar todos, a gente não precisa nada. Então, essa parte legislativa, a parte técnica, a gente entra fundo, agora, mas sem o sistema, a gente precisa entrar no sistema nacional de cultura, a gente não consegue entrar sem o conselho, sem o plano municipal de cultura, sem o aí a gente vai começar a adaptar melhor as coisas. Assim, ele traz prerrogativas para que ele possa fazer investimento, né? Mas eu acho curioso ele fazer um tipo de orientação nesse sentido, porque assim, eu já vi várias questões que envolvem formações de conselho. Você tem uma base aí, fala, olha, recomendações em relação ao conselho. Eu tenho que investir, Eu acho que o PDF, o governo federal. O texto é meio longo, eu vou falar rapidamente as principais atribuições do Conselho de Cultura. Será que eu não consegui? Você está com um computador aí? Está, mas não está sem internet. Não, mas se eu conseguisse passar o arquivo para você, o PDF, você projetava ele aí.
ele tem uma conexão USB que é melhor, porque aí fica mais fácil. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou passar. Vamos conversar hoje. Aí eu passo lá. Fica mais fácil projetar aí. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que se a ideia hoje é no sentido desse grupo, é um pouco mais tranquilo. Eu acho assim, deve ser deliberativo, porque se não tiver esse número, não vai ser aprovado. Então, vai ter esse poder de escolher, de vetar uma coisa. Então, a ideia principal de hoje é ter os fundadores desse grupo para poder ter acesso aos arquivos que possam nos orientar na universidade. A gente vai, depois que tiver os nomes aqui, a gente vai ver com o jurídico, daí vai trazer um modelo, né? Para ver como que vai ser esse conselho, né? O que ele vai fazer, né? Qual o poder dele, até onde ele pode ir, não pode ir. Mas já dá para ter uma ideia do que é esse conselho, né? Que seria, no caso, escolher o que vai entrar e o que vai acontecer, né? Normalmente, ao decorrer dos anos, ao decorrer do tempo, das épocas, festas culturais, que seja, desde esporte e cultura e desenvolvimento artístico, oficinas, para a educação das crianças, principalmente na questão da arte, que eu acho que está faltando. Até há um tempo a gente tinha um espaço cultural, né, que você trabalhou até nele, eu estudei com você, e isso era bom, ter um lugar onde a gente pudesse transformar e aprender, e se unir, né? E a gente não tendo nem isso, nem seja de questão independente ou de questão mesmo do governo ajudando a gente. Eu acho que a gente precisa desse centro cultural ou algum lugar de encontro dos demais. Vou direto na página 20, onde fala disso. Já podia depois, de repente, mandar esse documento aí para o grupo, para dar uma analisada, né? E já dar uma orientação. É no link, no Ministério da Cultura. Porque eu posso mandar. Porque eu acho que isso ajuda, né? Para ficar mais claro. Sim. Bom, aqui ó, item 2. Quais são as principais atribuições de um órgão gestor de cultura? E como é a composição? Deixa eu passar para cima. Aqui. Vocês conseguem ler assim? As atribuições de um órgão gestor de cultura podem ser divididas em 4 categorias. Organização de atividades de calendário cultural da cidade, realização ou apoio a eventos e projetos da sociedade, desenvolvimento de ações culturais em conjunto com outras políticas públicas e prestação de serviços culturais permanentes. Em geral, os órgãos de cultura são encarregados de cuidar das atividades do calendário cultural, constituído tradicionalmente pelas festas religiosas, populares, sociais, festas ligadas aos ciclos econômicos locais e festivais, feiras e salões de arte. Os eventos, como o próprio nome diz, são sempre provisórios, ocasionais, sejam eles realizados pelo próprio poder público ou pela sociedade. As atividades permanentes envolvem uma série de serviços e ações: criação e manutenção de espaços culturais, teatros, museus, bibliotecas, centros culturais, registro, proteção e promoção da memória e do patrimônio cultural material e imaterial, apoio à produção, distribuição e consumo de bens culturais, leis de incentivo e outras formas de fomento, incentivo ao livro e à leitura, intercâmbio cultural, como a promoção de circuitos culturais, formação de recursos humanos, cursos técnicos artísticos de gestão cultural e programas socioculturais, voltados para públicos específicos, crianças, adolescentes, jovens e idosos, pessoas com deficiência, populações prisionais, asilares e hospitalizadas, populações sem teto, sem terra, assentadas e faveladas, populações indígenas e afro-brasileiras, entre outros. Num plano ainda mais alto, as políticas culturais são chamadas a colaborar com o planejamento urbano, revitalização de áreas degradadas, espaços culturais em áreas de intervenção urbanas e com o desenvolvimento econômico local, investimento na economia e na cultura. Em geral, os governantes costumam apreciar mais os eventos que trazem popularidade e menosprezar
e menosprezar as atividades permanentes, que, no fundo, são as mais importantes, pois fortalecem a identidade e a diversidade cultural e atuam na formação contínua do cidadão, cidadania cultural. Daí a importância da elaboração do plano de cultura e sua aprovação como lei municipal, pois ele explicitará as prioridades da cultura e quais programas, projetos e ações devem ter recursos assegurados na lei orçamentária anual. As principais atribuições do Conselho Municipal de Cultura. A ideia de parte social própria das democracias modernas pressupõe que os conselhos de política cultural sejam consultivos e deliberativos. Para tanto, devem propor, formular, monitorar e fiscalizar as políticas culturais a partir das diretrizes emanadas das conferências de cultura. A tarefa de propor e formular deve resultar num plano municipal de cultura de médio e longo prazo, feito pelo órgão de cultura em conjunto com o Conselho de Políticas Culturais, com a elaboração dos fóruns da sociedade civil. Com o plano em mãos, fica mais objetiva a tarefa de monitorar e fiscalizar a execução dos programas, projetos e ações culturais. Como deve ser a composição do Conselho de Política Cultural? Na área cultural, a essência de conselhos é antiga, mas há vários tipos de conselho. Os mais tradicionais são os chamados conselhos de notáveis, compostos por personalidades de destaque na vida intelectual e artística. Há também os conselhos de tipo corporativo, compostos por representantes indicados pelas associações e sindicatos de produtores artistas e técnicos de vários setores da cultura. Existem ainda os conselhos de especialistas, que em geral atuam na proteção do patrimônio histórico e são compostos por arquitetos, urbanistas, historiadores, sociólogos e antropólogos, entre outros. Esses conselhos, em geral, são consultivos e presididos pelo poder público, representado quase que exclusivamente pelo órgão de cultura. Esses tipos de conselhos são hoje inadequados ao que dispõe a Constituição de 1988, que consagrou um conceito amplo de cultura que inclui todos os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira, artigo 216. Nesse novo contexto, devem ter assento nos conselhos de política cultural, além dos segmentos artísticos dos setores ligados à economia da cultura, trabalhadores, empresários e produtores culturais e os movimentos sociais de identidade, como os que representam as etnias, culturas indígenas, afro-brasileiras, de imigrantes, entre outros, as identidades sexuais, de gênero, transgêneros e de orientação sexual e as faixas etárias, como os movimentos de juventude, por exemplo. Também deve ter assento representantes de circunscrições territoriais, bairros, distritos povoados e de instituições não governamentais ligadas ao tema da cultura. O conceito amplo de cultura condiciona mudanças também na participação do poder público, que deve incluir não apenas os órgãos de cultura, mas representantes de outras políticas públicas que têm interface com a política cultural, tais como educação, comunicação, turismo, ciência e tecnologia, meio ambiente, esporte, saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico e social. Ainda na esfera do poder público podem ser incluídos representantes do poder legislativo e de instituições públicas de ensino e pesquisa. Esses são os critérios que devem nortear a composição dos conceitos de política cultural, mas é a realidade cultural de cada município e determinará quantos membros e quais segmentos serão assentos no conselho. Então, assim, né, eu acho que isso é bem orientativo, que pode depois trazer para a gente, assim, de acordo com o perfil e com a representação, né, o que a gente pode pensar em composição, né? Mas ainda assim, isso é só um norte, né? Para esse conselho, cada município. Então isso também era uma coisa bem preocupante. Na hora de redigir o negócio lá, a gente vai ter que debater, né? Conversar, o que serve, o que não serve, trazer ideias. Porque na cultura, ainda bem que as coisas são assim, graças a Deus. A gente foi nas palestras lá não, ninguém dá nada, né, de mão beijada para ninguém lá. Tudo é discutido. E essa é a forma que a gente quer fazer aqui em São Lourenço, discutir, conversar, né, chegar num ponto de vista que seja comum para todo mundo. Então, agora a próxima já é PAC, né? Já é o PAC do céu. Dá uma olhada. Mas sobre o conselho, vai se criar um grupo, vai ser discutido? É isso? Pelo que eu estou entendendo, sim, porque na verdade o que acontece? Ainda você vai ter que minutar uma proposta de conselho de composição. No primeiro momento, você vai trazer as atribuições macro do conselho,
uma proposta de composição, e depois, se você tiver a composição, é que você vai poder fazer então a eleição ou a indicação de representantes, né? Então, quer dizer, você tem que ter isso estruturado, minutado, falar, olha, então esse conselho, a princípio, vão ter tantos assentos, vamos buscar representações dos tais segmentos, e aí tentar trazer as representações para dentro do conselho. E aí depois você faz então as indicações, ou se faz por eleição ou por indicação dos representantes, né? Então, aí o critério fica... Vamos fazer assim, vamos tentar agora entrar no consenso. A gente pensou no seguinte forma, nosso jeito de pensar. Primeiro, por que a gente escolheu o número 7? Número ímpar, né? Para poder escolher as coisas melhor. Não está empate, né? Tem o voto de Minerva de presidente. Então, a gente pensou no número 7. 3 do administrativo e 4 de vocês. O que vocês acham desse número? Deixa eu explicar. 7 por quê? Um número pequeno só que na hora de reunir as pessoas para pegar a assinatura, de conversar, de entrar em consenso, quanto mais gente, pior. Né? Vocês que trabalham em escola sabem como é difícil, né? Trabalhar com gente que tem que decidir as coisas. Você chega uma hora que sei de onde, alguma coisa, tem que reunir o conselho. Está até marcado como uma data, mas de repente, do nada, tem que reunir. Mas são 7 titulares e 7 suplentes? Isso que eu ia perguntar. Administrativo. Quantos suplentes para cada... 7 titulares e 7 suplentes. 14 pessoas. Não posso participar por atividade. Você até não está olhando aqui, São Carlos, né? Só para você ter uma ideia, lá são 24. Só que lá, na cidade muito mais ampla, né? Ela teria, só para vocês terem uma ideia, o Departamento de Arte aqui no município de São Carlos, o mesmo nada, né? Já faz parte. Faz parte do lado. E mais 4 representantes da Prefeitura Municipal. Um representante da Câmara Municipal de São Carlos. 2 representantes da Fundação Patrimônio de São Carlos. Entidade municipal. Um representante da Fundação Educacional de São Carlos. Um representante da Secretaria Estadual de Cultura. 2 representantes da Instituição de Ensino Superior Público de São Carlos, a universidade, né? Um representante da Instituição de Ensino Superior Privado de São Carlos. Um representante da instituições privadas. Um representante do Conselho de Orçamento Participativo. Um representante de entidades educativas. Um representante do teatro, de artes visuais. Para cada membro titular, haverá um membro suplente. Então, cada município, eu vi São Carlos, no Nordeste também tem 30, né? Então, cada lugar eles resolvem quantos precisam para tomar decisões, porque quanto mais gente, mais democrático. Só que quanto mais gente, mais demorado para tomar uma decisão. Né? A gente é uma cidade muito pequena, né? O interesse por cultura aqui, ó, você vê a presença, você já vê que não é tão grande o interesse cultural. Nem o interesse cultural, mas a falta de saber o que é cultura, né? De se envolver, de participar. Mas é interessante, de repente você começa o conselho e se futuramente acha que precisa aumentar. Sim, então, porque se eu não me engano, a gente vai fazer esse conselho durante um ano. Esse ano, começando as atividades, começando a funcionar, as pessoas vão se interessar em participar mais, aí no próximo, daqui a um ano, a gente repensa. A gente tenta manter o bem de nós lá dentro. Mesmo que vá. É que nem você falou do projeto de cinema, né? Rotativamente se ninguém começar, né? Ninguém toma uma atitude e não começa. Que nem aquele ato que vocês fizeram, né? Se ninguém fizer, é verdade. Eu já falei pro pai, mas foi em cima da hora. Mas se não fizer. Se não fizer, não acontece. Entendeu? Agora não. E é o que o Vlad falou também, da agitação da cultura, né? Beleza, a gente se organiza. Então,
vocês acham desse número 7? A princípio a gente tem que ir testando. Vai ser o que foi aquele evento, é um teste. Precisa ver se na lei lá, realmente, se tem um cumprimento. O que ele orienta é que, de acordo com o perfil do município, ele seja o mais representativo possível. Né? Se a gente tivesse aqui diversas etnias, diversos grupos ativos, entende? Quer dizer, se nós tivéssemos um município altamente diverso cultural, o interessante seria que você tivesse uma representação possível. Se o município é pequeno, não tem tantos culturais assim, então não tem sentido você fazer um conceito tão grande que realmente vai faltar representação. Mas ele traz uma orientação lá sobre o que é desejável e que tem que se adequar ao município de cada município. Então vamos tentar ser prático. Vamos ver quem gostaria de fazer parte do conselho. A gente faz uma votaçãozinha, se tiver muita gente, se tiver menos. Então a gente vai precisar, na verdade, de 4 pessoas. É isso? No caso, provavelmente, né? Eu não confirmei com o Fernando, mas acho que vai ser eu, o Vlad, só a gente de artista e o Carlos. Carlos, né? Não, é suplente. Eu, você e o... Não. Mas nesse caso aqui, eu estou no caso do governo. O governo tem que dar no máximo até 50% de integrantes. Se tiver 30 pessoas ali, eu poderia ter 15 representantes. Eu quero que você saiba uma coisa. A gente tomou cuidado de, mesmo sendo administrativo, ser pessoas que mexem com arte.